Bom, me chamo Cristina, meu nome é comprido, é Cristina Nancy Camargo Hernandes. Mas por uma questão de vida literária, a editora achou melhor que eu só me chamasse Cristina Hernandes, e assim ficou. Eu sou de Paraisópolis, Minas Gerais, vim para cá com 3 anos e não saí mais daqui. E eu vivi 19 anos em Santana e foi uma infância muito feliz. Meu pai era comerciante, e um comerciante que foi um vencedor, então nós tivemos uma infância muito boa. E aí estudei em Santana, né? Na época chamava Grupo Escolar Santana do Paraíba, hoje eu realmente não sei como chama, mas está no mesmo lugar, do mesmo jeito, bem bonitinho. Depois eu fiz o ginásio também em Santana, no Maria Luísa, que também está lá, não tão bonito quanto deveria, mas também está lá. E só depois que eu saí para fazer o colegial no João Cursino. Então, assim, e estudei também a universidade, não foi aqui em São José, foi no Vale, mas a minha vida toda, né, de adolescente, de criança e a vida adulta, sempre circulou pela cidade, pelos bairros diversos daqui, né? Então, essas fotos são da minha infância, em Paraisópolis. Aqui está escrito em 1954. Ó, essa foto é quando eu morava em Santana, da minha adolescência. A minha família é bem extensa, né? Nós somos em 10 irmãos, meu pai é mineiro, então, todo como bom mineiro, tem muitos filhos. A mamãe era de São Paulo, nasceu em São Paulo, e eles foram para Minas, então logo se casaram e foram para lá. Então, alguns dos meus irmãos nasceram em São Paulo, os demais em Minas e 3 nasceram aqui em São José dos Campos. São muitos sobrinhos. Quando nós nos reunimos, que geralmente eu faço aqui em casa, são 70 pessoas. Então, os meus amigos, a vizinhança, nossa, Cristina, você fez uma festa? E eu já sei que a pergunta é, poxa, não me convidou? Mas daí eu falo, ó, gente, é só irmão, é só cunhados e cunhadas, sobrinhos, sobrinhos, netos. O meu pai, ele é de uma família de músicos. Eles tocavam todos os instrumentos de corda, então meu pai tocava também. E como ele gostava muito de música, ele me pôs para cantar. Eu cantava muito bem mesmo, modéstia à parte. Existia lá em Santana, nem existe mais o lugar. Era no salão de festas da Ródia, chamava o lugar. Era na Avenida Rui Barbosa. E todo dia de manhã tinha um canal de rádio e as crianças iam lá cantar, era um concurso. E eu ia cantar, e eu cantava as músicas da Celi Campelo e ganhava todas. E uma amiga minha, chamada Nancy, cantava aquela música Babalu. Nossa, mas ela cantava bem pra caramba. E ela ganhava, então eram nós duas. E eles davam pra gente um treco de um cone assim, grande, todo enfeitado com papel crepom maravilhoso, cheio de bala. E a gente se sentia o máximo, né? Então essa aqui era a minha fase de cantora, certo? Eu fiz muito sucesso na infância. Depois parei de cantar, né? Aqui eu sou essa daqui, já adolescente, eu tinha uns 13 anos nessa época. Esses amigos do Maria Luísa também foram os mesmos da minha infância, porque nós estudávamos no grupo escolar, e do grupo escolar nós íamos todos para o Maria Luísa a partir do momento que ele foi inaugurado no bairro de Santana. Então, as pessoas não saíram mais de lá, né, os jovens. Porque antigamente tinha que sair e vir para o João Cursino ou outros lugares, né, outras escolas. Então nós continuamos ali e essa turma cresceu junto, o que foi muito legal. Antes era uma cidade onde era mais fácil de você andar, né? Eu me lembro da Rua 15 de Novembro, que ela tinha aqueles casarões lindos dos fazendeiros, que eram as pessoas mais importantes da cidade, né? E era muito bonito aquilo. Tinha antigamente o Banco Noroeste e eu tinha uma amiga que morava em cima, o pai dela era gerente. Então nós sempre estávamos por ali, né? Nos encontrando, a turma toda. E eu me lembro que nós saíamos sozinhas à noite e voltávamos dos bailes ali na associação, no tênis, no próprio CTA, que antigamente tinha os bailes lindos lá. E
não tinha problema, a gente ia a pé do CTA até Santana, na boa, conversando, um grupo grande de adolescentes, e não tinha problema, nunca tive nenhum problema. Então era uma cidade muito tranquila, né? Com muitas ruas ainda não asfaltadas e nem com paralelepípedos, mas uma coisa muito nostálgica e muito bonita, né? Eu fazia parte da equipe de atletismo do CTA, aqui ó, olha aqui, eu que fazia a disparada lá E ganhamos muitas medalhas, porque não tinha esse negócio de ter que ter 1,80 m para ser atleta, né? Bastava você ser um bom atleta e pronto, acabou. Eu devia ter uns 16 anos aqui. Eu fui com a minha avó em Aparecida, porque ela era devota de Nossa Senhora Aparecida, né? Como muitos de nós. E eu fui com ela para conhecer, para passear, enfim, foi muito bom. Rezamos bastante. A minha avó era uma pessoa muito afetiva e cada vez que ela saía, ela convidava um neto para ir junto, porque eram 10, ela não podia levar todos. Olha, para mim a pessoa emblemática foi meu avô. Os meus avós maternos moraram com os meus pais e com a gente desde que eu nasci. Eles foram para Minas, né, junto com os meus pais, que minha mãe era filha única e ela quis que eles fossem juntos. E depois vieram para São José dos Campos junto com a gente. Meu avô, ele era uma pessoa semi-analfabeta, mas ele foi autodidata. Então ele estudou muito, ele lia muito, ele escrevia muito texto, ele era uma pessoa culta dentro do universo que foi possível para ele. O meu avô sempre foi uma pessoa muito preocupada em ensinar para a gente, né, essa maravilha da leitura, de você sentar e conversar, de você ter sempre um grupo para trocar ideias mesmo, né? Então ele foi emblemático nesse sentido, porque ele contava histórias para a gente antes de dormir, ele levava todas nós, e imagina, sair com 10 crianças, todo mundo em filinha indiana, indo para a praça lá de Santana, onde é a igreja matriz, que ainda está lá, só que na época era uma praça linda, tinha um coreto, era uma praça maravilhosa. Hoje está uma praça muito feia, desculpe falar, mas era muito linda aquela praça. E aí nós ficávamos brincando lá no coreto, e, obviamente, as outras crianças, e de repente, à tarde, tinham mais de 60 crianças, e cada qual com um adulto tomando conta. Então, meu avô, ele teve muita importância na minha vida, porque ele nos ensinou a vida fora dos muros da casa, né? E minha avó, a vida dentro dos muros da casa, né? Então, isso foi muito marcante na vida de todos nós, e na minha também. Eu sou assistente social, me formei em serviço social, uma profissão que eu amo de paixão e que eu exerci com muito orgulho e com muita serenidade e seriedade na Prefeitura Municipal de São José dos Campos, trabalhando com saúde mental por 22 anos. Foi uma grande experiência na minha vida. Tem a minha fase super legal, que é da faculdade. Eu sou essa daqui, ó. Ó que linda. Vaidosíssima, né? Porque nessa idade o adolescente é vaidosíssimo, eu devia ter uns 19 anos, enfim. E as meninas que estão ao meu redor são minhas colegas, que nós éramos em 4, inseparáveis na faculdade, e tudo que a gente fazia, sentava próximas, tal, e uma coisa muito legal, né? Na minha faculdade. Isso daqui, ó, antigamente, eu não sei se ainda existe, mas antigamente tinha o Projeto Rondon e o Projeto Aciso, que era do Exército. E a minha faculdade foi, né, e eu fui para fazer um trabalho de censo social da região onde nós fizemos, foi lá na região de Roseira, Silveira, por ali, e foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. É claro que todo escritor, ele vai escrever de acordo com a sua experiência e com a sua vida. E como meu avô sempre foi da política de vamos ensinar e vamos aprender, a minha profissão, ela teve um pouco essa característica de auxiliar o próximo, né? Porque o serviço social, ele faz isso. E auxiliar o próximo não só do ponto de vista social.
Ensinar também do ponto de vista da literatura, do entendimento da vida, né? Então isso com certeza foi a grande contribuição que eu tenho certeza que eu dei para a cidade, para as pessoas, porque com saúde mental eu ficava mais no trabalho com as famílias, né? Então eu fazia toda uma orientação familiar para ajudar a família a ter eu vou usar uma palavra que não seria bem essa, mas um consolo mesmo com esse diagnóstico que de repente aparece na casa e que pega todos os desprevenidos, né? Que é a doença mental, né? Eu sou uma pessoa que eu consigo viver os ciclos e terminar um ciclo e começar outro sem ficar triste porque deixei o ciclo passado. Não. Eu, claro que tem a nostalgia, que você lembra, nossa, que legal, aquele dia foi tão bacana, mas aquilo já passou. Fez parte da minha vida, agora faz parte do meu passado, mas ele contribuiu e contribui para eu ser quem eu sou e viver o meu presente da forma como eu sou. Muitos dos meus livros eu escrevi com a minha experiência em psiquiatria, das necessidades que eu ia ouvindo, das necessidades que as escolas, né, os professores iam me falando. Por exemplo, tem um que se chama Surpresa no Rodeio, que é um livro que fala de uma criança especial. Então, da forma como a família vê essa criança e toda a mudança que começou a acontecer na medida que esse menino adotou uma nova postura e conseguiu o seu espaço na família. Então, isto é fruto do meu trabalho na psiquiatria, né? Outros, por exemplo, de acordo com as dificuldades do professor, tem um outro que é sim ou não, eis a questão, a dificuldade da criança de ouvir o não, né? E a necessidade que ela tem, que tudo você concorde, diga sim. Então, isso tudo são o ouvir de professores e dos pais, né, no meu trabalho, que acabaram surgindo os temas e os nomes e o enredo, enfim, né, a história da forma como ela foi constituída. Comecei a fazer economia, porque terminei o colegial, falei, vamos ver se eu gosto de matemática, essas coisas assim que adolescente ainda sem saber bem o que queria fazer da sua profissão. E eu conheci o Wagner na faculdade de economia. E na faculdade de economia a gente começou a namorar. Aí depois eu não me adaptei à faculdade de economia e fui fazer serviço social, fiz em Taubaté. E durante a minha ida para lá, nós acabamos terminando e depois de um tempo voltamos e depois acabamos nos casando, né? Eu trabalhei na Johnson como estagiária de serviço social e lá na Johnson, não sei se ainda tem, mas na época que eu trabalhei lá, tinha concurso de Miss Johnson. Eu sempre fui uma pessoa muito simpática, muito acessível às pessoas, ajudava muito. E enquanto estagiária, eu ajudava muito as pessoas lá da Johnson. E aí, quando foi para ter o tal do concurso lá de Miss, apesar da minha altura, o povo quis porque quis que eu fosse candidata. Eu falei, puxa, mas gente... Então, as meninas eram todas altas, né? Tal, vocês estão vendo aqui na foto. Mas eu acabei sendo e acabei ganhando. Eu sei que isso aí foi um erro, mas eu fui a segunda princesa. Tá aqui. Ai, que beleza. E esta menina aqui foi a primeira. E eu acabei também tomando gosto por essa escrita, por muito incentivo dele, né? E tem uma história muito bacana que eu vou contar para vocês, que foi o seguinte, eu já estava casada, já tinha os meus filhos, e o meu pai foi alfaiate, um grande alfaiate. E eu aprendi a costurar, costurava muito bem, por sinal. E eu falei para ele, eu quero uma máquina de costura, né? Porque agora as crianças estão pequenas, eu posso fazer as coisas aqui para eles, porque eu gostava muito disso. Vamos lá, vamos comprar. E fomos comprar. Chegamos numa loja lá do centro, que nós íamos no centro da cidade para comprar a máquina de costura. Chegando lá, ele viu uma máquina de escrever. E aí
Ele falou, eu vou te comprar uma máquina de escrever e não uma máquina de costura. E eu, na hora, fiquei meio sem saber o que fazer, mas concordei, porque, afinal de contas, né, nós nos dávamos muito bem, a gente não brigava, então eu falei, nossa, levei aquilo para casa e não sabia o que fazer com a máquina de escrever. Eu falei, caramba, eu queria uma máquina de costura, e agora, o que eu vou fazer com esse negócio aqui? Mas eu falei, puxa, eu preciso dar um sentido para essa máquina de escrever, porque ele me deu com tanto carinho e tal. Eu falei, puxa, e agora? Aí o que eu fiz? Sentei lá na máquina e foi quando saiu o Minguinho. Escrevi esse texto. Eu falei, mas o que será esse texto? Mostrei para um editor que na época morava aqui em São José, e ele falou, olha, isso aqui é uma história infantil. E foi assim que a coisa começou. Eu tenho 24 coletâneas e 7 livros individuais, que são os livros infantis, fora os 8 livros em braille. Que aí é uma coleção, ela é bem diferenciada, porque o livro em braille, nós partimos do Minguinho, porque foi o início, mas criamos a personagem Vida, que é uma criança cega, e ela começa o primeiro livro com 7 anos de idade, e foi evoluindo, crescendo, né, como toda criança, e o último livro que nós lançamos, ela estava com 14 anos. Se esse ano nós conseguirmos fazer o outro, ela vai estar com 16. Muito legal, né? Fazer o personagem crescer é bem legal. Então a Meire, superintendente do Provisão, ela foi fazer uma palestra na Câmara Municipal para apresentar a gráfica em braille que estava sendo inaugurada. E eu estava na plateia. Eu sempre gostei muito do trabalho do Provisão, até porque quando eu trabalhava a gente tinha muito contato, eu mandava muita criança para lá, e eu fui assistir. Eu já havia lançado esse livro, O Minguinho. E é um livro que tem um texto muito curto e uma história muito legal. Então, depois que a Meire fez lá a palestra dela, ela falou, eu preciso de um livro para nós começarmos a gráfica em braille. E eu estava na plateia, esperei terminar e fui falar com ela. Eu falei, olha, eu coloco o meu livro à disposição e eu dou a primeira edição do Minguinho para que o Provisão possa vender. Esse é o Minguinho original e esse é o Minguinho em braille. Então, ele tem este tamanho, tá vendo? Ó? Ele tem a escrita em braille e a escrita em tinta, para que a criança cega e a criança com baixa visão possam ler todos juntos, né? E a criança que enxerga também. E esse é um trabalho artesanal, porque é feito pelos próprios usuários do Provisão. Eu acho que é esse que é o grande lance desta coleção, entende? Eu tenho a coleção da Filó, que eu gosto muito, que foi uma coleção que eu fiz começando pelo Filó Exploradora. O Filó Exploradora, o personagem vem junto com Pedro Álvares Cabral para descobrir o Brasil. Então, nesse livro fala assim, será mesmo que ele descobriu o Brasil ou só veio para tomar posse? Então, ele coloca essa provocação para que o aluno possa pensar e ir atrás da história verdadeira, né, desse descobrimento do Brasil. Depois disso, eu tive uma orientadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo, que eles fizeram um trabalho muito bacana de estudo dos hinos, né? Do hino nacional, da bandeira, da independência e da república, explicando a letra, o hino, quem fez, por que seguiu esse caminho, né? E ela falou, poxa, você podia fazer um livro, uma coleção que falasse desses hinos. E foi quando nós começamos a fazer Filó, que seria a personagem do primeiro livro da Exploradora. Então, ela articularia as outras histórias do hino à independência, o hino da proclamação da República, o hino à bandeira e o hino nacional. Então, esta coleção, ela tem muito isso mesmo, esse resgate da nacionalidade, a identidade do brasileiro com aquilo que é nosso e o entendimento e o conhecimento da letra dos hinos. Na minha infância e no meu período de ginásio, nós cantávamos o hino nacional todo dia no colégio e no ginásio e no primário. E depois disso acabou.
Então, nas últimas escolas que eu estive fazendo trabalho, tinham crianças que não sabiam nem mesmo o hino nacional. E aí foi quando surgiu essa ideia de fazer essa coleção. E é uma coleção que eu gosto muito. Estamos agora fazendo um projeto para fazer a segunda edição de todos eles e nós vamos deixar todas as ilustrações iguais, né? O personagem com a mesma carinha. Hoje ela não tem, porque como eu acabei lançando com patrocínio através da LIF, cada ano eu fiz um, porque o livro infantil fica muito caro. A ilustração, revisão, orientação pedagógica, tudo isso encarece muito a edição de um livro infantil. Então, eu cada ano lancei um e esse ano agora estamos fazendo um projeto para colocar os 5, sendo lançados todos juntos e com o mesmo personagem, com a mesma carinha. Eu acho que vai ficar bem legal. Ganhei um prêmio da Secretaria de Cultura do Estado com o livro Pena e Papel, que é um livro infantil muito interessante, e ganhei o prêmio na Secretaria e foi um momento importante porque é muito difícil a concorrência e acabou acontecendo. Tenho também o prêmio da Rebra, que nós lançamos recentemente a última coletânea, e foram escolhidos por um jurado os melhores contos que foram lançados nesses 18 anos da Rebra, que é uma associação que eu faço parte, de escritoras, né? E aí um dos meus contos foi premiado e saiu nessa coleção, que foi uma coisa muito legal. Ele se chama Trilha, e ele realmente é muito interessante, porque ele vai falando trilha mesmo da nossa vida, do nosso caminhar na vida. E como eu tenho uma facilidade muito grande de resumir as coisas, de em uma palavra falar o que eu estou querendo, então ele ficou curto, né, e passou a mensagem de uma forma bem interessante. Fora isso, recebi com muita honra a medalha Cassiano Ricardo, e assim, fiquei muito emocionada, porque eu não sou da cidade, eu sou, né, de Minas, e receber esse troféu, assim, foi um marco mesmo, né, de dizer, puxa, como é legal, fiz alguma coisa importante para uma cidade que eu acabei adotando como minha cidade, porque eu moro muito mais tempo aqui do que em Paraisópolis, né, que eu mal conheço Paraisópolis. Então, além desses prêmios, recebi alguns prêmios do Provisão, por ser, eles falam, altruísta, né? As pessoas colocam coisas na gente que a gente não é, mas acabam achando que a gente é. Bom, enfim, eu respeito muito. É muito legal ganhar um prêmio, mas o que eu vejo mais importante é tudo aquilo que eu pude fazer em prol dos projetos que eu entrei, né? Do Provisão, tudo que eu pude fazer e estou fazendo. Nós vamos ver se conseguimos lançar o 8º livro da coleção. Então é esta contribuição que nós temos que dar, né? Os prêmios são passageiros, eles são importantes, mas o que fica mesmo é aquilo que você fez em prol do outro, é isso que fica. Então nesse sentido que eu levo a minha coleção e todo o trabalho que eu faço. Eu nunca pensei em ganhar muito dinheiro com o que eu faço, em ganhar prêmios com o que eu faço, porque isso para mim está em segundo plano. Não, eu não paro de escrever. Eu tenho, quando eu não escrevo livro individual infantil, que faz 4 anos que eu não lanço livro individual, foi uma opção minha. Eu quis me dedicar um pouco às coletâneas, a crônica, contos, poesias, trovas, e participei ao longo desses 4 anos de várias antologias. E isso é muito bom também, porque você passa a ter um outro universo literário, com um outro gênero literário, e você aprende muito até para melhorar a sua fantasia para criar histórias infantis, né? Hoje,
Eu tenho um leque de 3 histórias completamente diferentes que eu estou trabalhando nelas. Uma já está terminada, já está no revisor, que é uma história para adolescente e ela se chama O Reino de Spark. Então, é uma história completamente fantasiosa, mas que ela mescla a realidade com a fantasia de uma forma a mostrar para o adolescente, se você fizer a escolha por esse caminho, o que vai acontecer, e se você fizer por esse, olha, veja bem o que vai acontecer. Então, é uma história muito interessante. Não sei se eu vou conseguir lançar esse ano, porque vai ser um livro de muitas páginas e fica muito caro, mas enfim, ele está lá na revisão. Um outro que é para adolescente, que ele se chama O Baú, que é um livro muito legalzinho também, que esse está no forno, e eu acho que é isso que faz a coisa gostosa do escrever, né? É você estar sempre pensando, nossa, qual vai ser o próximo? O processo de criação, ele é eterno. E enquanto você tem a articulação mental para fazer, o escritor não para, né? Porque é uma coisa tão natural que quando você se dá conta, você já está lá sentado lá no computador, hoje em dia computador é mais fácil, escrevendo, né? Eu agora estou escrevendo uma história, aliás, eu estou fazendo algumas adaptações nela, na minha história original, de um livro que eu ainda não lancei, que se eu conseguir fazer o que eu estou pensando, vai ficar muito interessante. Então, é um processo de criação, de fantasia, de envolvimento interno tão grande que quando um livro acaba, é muito difícil você dizer, né, qual que eu prefiro mais. Eu não sei, porque cada um deles foi um momento emocional diferente, foi um envolvimento de pesquisa diferente, porque tudo isso a gente tem que fazer. E o resultado é que importa. O São José dos Campos, ele começa com uma cultura que ela foi mudando ao longo do tempo, né? A primeira cultura de São José era a cultura senatorial. Depois ela mudou para uma cultura mais latifundiária, né? Os grandes fazendeiros que aqui viviam e etc. E depois, hoje, São José dos Campos tem uma cultura muito mais industrial. Bom, aí nós estamos falando do ponto de vista cultural geral. Se nós formos trazer isto para a cultura do ponto de vista das artes, apesar das pessoas falarem que São José dos Campos, e muitos escritores também falarem, que São José dos Campos faz pouca coisa pelas artes, eu discordo, porque nós temos muitas instituições que lidam com a cultura. Nós temos a Fundação Cultural, nós temos a AFAC, nós temos vários grupos de vários escritores que constituíram grupos literários e que fazem muitos trabalhos, inclusive na rua, no parque, vão fazer leituras, isso e aquilo. A população tem acesso? Bom, infelizmente nós não podemos dizer que a população toda tenha acesso, até porque isso não é cultivado, né, nas escolas como algo importante e primordial. A criança, enquanto está no primário, né, que hoje não chamam mais primário, mas quando ela está no maternal e até o prezinho, e até a 9ª série, que é o ensino fundamental, ela tem toda uma relação com os livros, com a leitura, com a pesquisa muito grande. Então, neste momento, nesta fase da vida dela, ela tem sim uma cultura literária. É restrita? É restrita aos livros que ela tem acesso na sua escola? Não importa, mas ela tem. O que começa a acontecer quando a criança, o adolescente entra no ensino médio, por algum motivo que eu até sei por que mas eu prefiro me ficar na retaguarda e só observando, os adolescentes acabam se afastando da importância da leitura,
desta cultura, eles passam a não saber muito bem por que isso está na vida deles, mas eles continuam lendo aquilo que é importante e necessário para eles naquele momento. Então, quando você pensa em generalizar a cultura, todos têm cultura na cidade, como é que é a cultura da cidade? Isso é uma fala muito difícil, porque na medida que eu abro muito o espectro do conhecimento, eu acabo não vendo o que existe que é importante e que eu tenho que continuar incentivando. Então, eu sempre procuro encontrar os grupos que estão fomentando a cultura e estão, sim, disseminando para grupos. Ainda é insuficiente? Mas não só em São José dos Campos, né? Ela é insuficiente em muitos outros lugares, mas é um trabalho que acontece. Então, a minha relação com a cultura da cidade é procurar fazer sempre o mais que eu posso e ir em mais escolas que eu posso, ir em lugares onde tem os adolescentes, crianças e pais que possam estar tendo acesso à informação, a importância da literatura, da escrita, das artes em geral. Então, assim, nós não podemos minimizar, dizendo, a cidade, as pessoas não têm uma relação com a cultura. Na medida que eu fecho tanto isso, ou abro tanto isto, eu não enxergo aquilo que está acontecendo de verdade. Então, eu penso que São José, ela tem sim um trabalho muito importante e sério com relação às artes em geral, à cultura, à literatura, enfim. E exemplo disso, nós temos o Parque da Cidade, que qualquer leigo que for lá e olhar aquelas esculturas que estão lá, você não precisa falar. Aquilo é a cultura, aquilo é ensinamento. Então, é esta valorização que nós temos que dar, né? Partir daquilo que está acontecendo e valorizar, e não ficar procurando o macro, que nós não vamos conseguir agradar e nem fazer para o macro. Não se tem pernas. Simples assim. Como diz a moçada, simples assim.